Hello, hello, terceiroso. Como é que vocês estão aí, beleza? Ó, o Sabadola, hein? Já estamos aqui encaminhando para o final dele, hein? Ah, passa rápido, né? Deixa eu procurar aqui, galera, a aula para esse horário, tá? Só um minutinho. Cadê? Aqui, PowerPoint. Deixa eu ver se eu acho aqui a apresentação. PowerPoint não está respondendo. Ê, terceiro, peraí. Cara, esse computador meu, vou te falar, ele é peba demais. Credo, nossa senhora. Aí, abriu. Cadê? Não. Não, vai estar numa outra pasta. Deixa eu procurar aqui. Aí, achei, vai abrir agora. Eu vou fazer o seguinte, enquanto vai abrindo aqui, eu vou ali rapidinho, só colocar uma água aqui, só um minutinho. Prontinho. Aí, vamos! Que é isso, professor? Sinta-se em casa. É o que eu estou fazendo. Terceirão. A melhor parte de fazer essas piadas sem graça é que vocês ignoram. É por isso que não dá problema, né? Salvar aqui. Compartilhar tela. Unificações da Itália e da Alemanha. Aí. Essas duas apresentações, claro, né? Eu vou mandar para o Celhão, ok? Aqui pelo WhatsApp daqui a pouco, ele vai disponibilizar para vocês lá no site da escola. Tá bom? Tanto a apresentação da primeira aula, aquela apresentação sobre as revoluções de 1830 e 1848, Primavera dos Povos, etc. e tal, eu vou mandar para vocês. E também essa sobre as unificações políticas da Itália e da Alemanha também vão para o e-mail da escola via Celhão, tá? Aula que vem, sábado que vem, nós vamos fazer aqui um momento com imperialismo na primeira aula, tá? Imperialismo, neocolonialismo. E na segunda aula nós vamos fazer ali os antecedentes das guerras mundiais, tá? Então a aula que vem, sábado que vem, que será dia 14 de novembro, nós vamos pegar aí imperialismo e antecedentes da Primeira Guerra Mundial ali, eu acho que dá para ir até o processo da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Isso para você já ir agendando os textos que vocês vão estudar, que vocês vão ler, que vocês vão procurar dúvidas, que vocês vão, enfim, né? Procurar ali, já adiantar, para poder, de repente, ter dúvida e perguntar para o professor a aula que vem. Tá bom? É isso. A gente está na parte de história contemporânea. Vou tomar um cafezinho aqui para ficar ligado no 1000, para ficar no pique.
Para que abordar um conteúdo sobre unificações políticas da Itália e da Alemanha, André? Me fala aí qual que é o objetivo didático disso aí. Afinal de contas, ninguém aqui vai fazer mestrado em História, né, professor? Ninguém aqui vai entrar para a licenciatura de História. A gente quer mesmo é Enem vestibular. Então, isso aí cai como lá? Nós vivemos numa época em que as questões do nacionalismo são extremamente importantes para compreendermos a geopolítica mundial, né? O nacionalismo voltou com tudo agora, no início do século XXI, e tem sido uma das demandas políticas mais complexas, né, que tem entrado aí nos debates políticos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos da América. Trump governou os Estados Unidos da América 4 anos com um discurso ultranacionalista, xenófobo ao extremo, né, falando em isolar os Estados Unidos da América dos mexicanos através de um muro, que, é claro, era falácia, era bobagem, né? Assim como 70% do que ele fala. Agora, na Europa, os nacionalismos também estão à flor da pele. Você pega lá, por exemplo, na Alemanha, hoje o terceiro maior partido político do país é um partido neonazista. Não, você não ouviu errado, é isso mesmo. Hoje, na Alemanha, a terceira força política deles lá é um partido neonazista, que diz que quando chegar ao poder vai expulsar todos os imigrantes do país. É uma das plataformas de um partido lá ultranacionalista alemão. Você pega na França, lá na França você tem lá Marine Le Pen, que é líder também. Hoje também a terceira força na França. Esse partido de orientação fascista quase conseguiu eleger o presidente nas eleições passadas, né, no país. E uma das plataformas desse partido também é a expulsão dos imigrantes. Tá? Catarina, você não pode usar o termo neonazista, é verdade, tá? Mas as doutrinas nacionalistas, elas vêm disfarçadas de novos nomes, de novas roupagens, né? Então, realmente, Catarina, hoje na Alemanha, se você ostentar suástica, é proibido, é crime, tá? Qualquer menção direta ao nacionalsocialismo, né, que é a doutrina nazista, é crime, tá? Agora você pode dar novas roupagens a essa abordagem ultranacionalista, dar novos nomes, mas manter pelo menos ali o esqueleto geral da doutrina, né? É o que fazem os partidos neonazistas hoje na Europa toda. A gente não tem a ascensão do neonazismo, do neofascismo, para ser mais exato, apenas na Alemanha, né? É um fenômeno de escala global. Quer as pessoas gostem ou não de ouvir, quer as pessoas problematizem ou não, quer isso dê problema ou não aí com vocês, há uma verdade a ser ouvida. Se vai doer, não é um problema meu. O bolsonarismo é neofascismo. Então, a gente tem se espalhado hoje em escala global. Estados Unidos, Brasil, Europa. É um fenômeno ligado ao ultranacionalismo. Qual é o mote, qual é aquele discurso de união, por exemplo, da doutrina bolsonarista no Brasil? Ultranacionalismo. Aquela coisa de Brasil acima de todos. Esse tipo de discurso, ele também aparece em partidos de extrema-direita, quando você analisa o quadro França, Alemanha, ali na região dos Balcãs, turma, isso é super forte. Convido vocês, vou aproveitar aqui que eu estou com a camisa de futebol, né? Essa camisa aqui é da campanha da Alemanha em 2014. Exatamente, aquela campanha, né, que todos nós lembramos, né? Vocês devem se lembrar de um problema da última Copa do Mundo, a de 2018. Os torcedores da seleção da Croácia, né? Croácia, é a Croácia. Aquela que tem a camisa xadrez em branco e vermelho, é Croácia, não é? Eu acho que sim. Torcedores ali de uma seleção da região eslava, né? Eles foram para o estádio, né? E entoavam cânticos neonazistas no estádio. A FIFA estudou seriamente punir a seleção do país, a Croácia,
inclusive até com banimento dos estádios, justamente por conta do comportamento da torcida, que evocava ali cânticos nazistas, xenófobos, enquanto os jogos eram apresentados. Então, o fenômeno do ultranacionalismo hoje, ele tem um alcance que é global, né? É por isso que falar do nacionalismo ao longo da história é importante. Esta ponte o Enem pode construir tranquilamente. O Enem não dá jamais conotação política às questões, tá, pessoal? Não interessa quem seja o presidente ou ministro da educação, enfim, não interessa. A prova do Enem é muito técnica, tá bom? Nós já tivemos o Enem acontecendo sob o comando, sob a gestão do atual governo. O Enem permaneceu uma prova técnica. Não se preocupem com isso, tá bom? Não se preocupem, tá? O caráter técnico da prova foi mantido, então a gente não precisa ficar preocupado com abordagens que possam ser politizadas. Isso não vai acontecer. Então, quando eu evoco aqui o assunto nacionalismo para entendermos Alemanha e Itália se unificando, é para que a gente possa também comparar, né, que a gente possa trazer para a discussão fenômenos históricos que são bem contemporâneos, que estão bem aqui no nosso tempo histórico, né? Como a ascensão do neofascismo em escala global e que é um dado histórico, né, que de forma nenhuma precisa ser politizado para se tornar importante na análise. Tá bom, terceirão? Ficou clara essa introduçãozinha? Deve ter ficado, né? Deve ter ficado. Nenhuma manifestação aqui de pergunta ou dúvida. Então, é isso. Vamos lá? Vamos dar continuidade aqui. Espera aí, minimizar aqui o diálogo. Vamos começar a nossa abordagem entendendo a unificação da Alemanha. Então, vamos lá. Professor, a Alemanha como nação não existia até o século XIX, é isso? Agora nós vamos entender a diferença entre nação e unidade política, Estado, né? A nação diz respeito a uma identidade construída, né? Então, há certos traços de identidade que formam a identidade alemã. Então, ser alemão está ligado a algumas questões que são históricas, né? Ligadas, por exemplo, ao folclore, às disputas políticas ao longo da história, a culinária, por que não dizer, né? A cultura musical. Então, tudo isso aí, tudo isso envolvido, forma a identidade alemã. Então, a identidade é antiga. Podemos falar de uma identidade alemã desde os tempos da Idade Média, como a formação do Sacro Império Romano-Germânico, que é um império que vai emergir, que vai aparecer assim que o Império Carolíngio, né, o Império do Carlos Magno se desfacela, aparece o Sacro Império Romano-Germânico. As culturas germânicas que vieram ali do final do Império Romano, ok? Então, essa identidade já existia. Agora, havia na região da atual Alemanha vários estados menores, todos eles bem fragmentados, você tinha mais de 30 estados diferentes. Havia principados, havia cidades livres, havia ducados, havia condados, havia o reino da Prússia. Então, tínhamos uma infinidade ali de pequenos estados, infinidade é exagero da minha parte, né? Eram 38 pequenos estados, tá? Com a mesma cultura, com a mesma língua, com o mesmo passado, com a mesma culinária, enfim, né? Com traços de identidade em comum, mas que não compunham um Estado unificado, ok? Bom, o que a Prússia, que é a grande líder dessa unificação da Alemanha, o que a Prússia quer com essa unificação, professor? Vamos entender o porquê dessa unificação. Formação de mercados. Nós estamos aqui dentro do século XIX, onde a industrialização, o processo de industrialização, a revolução industrial é uma realidade. Ou seja, nós estamos falando aqui de sociedades que buscam um avanço econômico através da industrialização e que, portanto, vão precisar de mercados consumidores de produtos industrializados e também mercados fornecedores de matéria-prima, né? Então,
A unificação política com estados menores podia fazer bem para a economia prussiana. Então, vem daí, dessa necessidade de criação de mercados, consumidores e fornecedores, vem daí a ideia de unificar todos os estados alemães. É por isso que a unificação ela é uma demanda essencialmente burguesa. A demanda pela unificação é essencialmente burguesa, tá? Então, a burguesia vai usar o discurso nacionalista, o discurso de identidade nacional, como um fator para promover a coesão, a união. Ou seja, o nacionalismo vira ferramenta da burguesia para convencer as populações germânicas de que a unificação seria uma estratégia melhor para o povo alemão. A Prússia, então, começa a tentativa de unificar os estados alemães a partir ali do final das guerras napoleônicas, né, do Congresso de Viena, tá, 1815. A Prússia foi um dos países que ajudou a bater Napoleão Bonaparte. Então, o Reino da Prússia apresentou o projeto de unificação das nações alemãs. Esse projeto acabou não funcionando, não foi aprovado pelo Congresso de Viena, porque a Áustria se opôs à unificação de todos os estados alemães sob a liderança prussiana. O máximo que a Prússia conseguiu foi um acordo de cooperação, né, uma confederação dos estados germânicos ali, um ajudando o outro, mas ainda não como um estado unificado, apenas como um acordo de cooperação entre as nações germânicas. Esse acordo ficou conhecido como Confederação Germânica, que é o que está aí no slidezinho para vocês. Em 1834, o Estado prussiano deu mais um passo rumo à unificação. E aí, nesse momento, eu vou conseguir provar o que eu estava te falando. A unificação política tem um viés econômico. Tanto é que o primeiro esforço de unificação da Prússia, em 1834, vem justamente numa liga de comércio, uma liga aduaneira. Em alemão, eu pus aí a palavrinha em alemão para vocês, Zollverein. Tá vendo aí, Em alemão, Zollverein. Ou seja, a Prússia criou uma liga de comércio entre os estados germânicos. E na hora de criar essa liga de comércio, os prussianos fizeram questão de excluir do acordo a Áustria. Por quê, André? Porque a Áustria, também um estado germânico, também um estado de cultura germânica, era uma grande rival da Prússia. A Prússia queria fazer a unificação dos estados germânicos, mas sem a Áustria. Ou seja, era uma questão de rivalidade entre os povos germânicos ali, né? Entre Prússia e Áustria. Então, até 1834, o que já aconteceu no sentido de unificação da Alemanha? Uma confederação, um acordo de cooperação entre as nações, né, entre os pequenos estados germânicos, tendo a Prússia como líder, e em 1834 a formação de uma liga de comércio, que vai impulsionar a economia prussiana, vai fazer muito bem para a economia da Prússia. Dentro desse processo, uma das complexidades que nós temos é justamente o afastamento da Áustria, que era a rival prussiana. Tá? Qual que é o meu ponto com essa aula? Onde é que eu quero chegar com essa aula? Mostrar para você de que maneira nós vamos ter a unificação e o nacionalismo na Alemanha e na Itália como parte da história da consolidação do próprio capitalismo. Em 1848, houve um grande movimento de tendência liberal, nacionalista, que teve até o apoio do imperador da Prússia, o Frederico Guilherme, né? Para tentar unificar todos os estados germânicos e aprovar a criação de um único estado, sob liderança da Prússia, né? Mas acabou que a Assembleia dos Estados Germânicos, ali a Confederação Germânica, não aprovou a unificação por vias políticas. Em 1848, então, todos os movimentos nacionalistas que apareceram na Prússia em prol da unificação acabaram naufragados, acabaram não acontecendo. É por isso, galerinha do terceirão, deixa eu mudar aqui o slide. É por isso que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma virada na política na Prússia a partir ali da década de 1850. Se, por vias políticas menores, né, não conseguiu promover a unidade dos alemães em um único estado, porque a Áustria ficava atrapalhando,
Então, a partir da década de 1850, a Prússia apelou para uma via militarista. Isso só foi possível com a ascensão de uma elite militarizada ao poder, tá? A nobreza ligada ao exército na Prússia conseguiu chegar ao poder através do primeiro-ministro Otto von Bismarck. Essa nobreza militarizada, né, os Junkers, como eram chamados na Alemanha, eles têm uma proximidade com as demandas burguesas, uma proximidade muito grande. A ideia de criação de um único Estado alemão fazia bem também para os militares. Por quê? Ampliava o território do povo alemão, que era uma demanda dos militares. Assim, nós vamos ter uma política expansionista, centralizadora, nas mãos do ministro Otto von Bismarck. Qual foi, então, a estratégia para a unificação, sendo que politicamente eles não conseguiram fazer? A estratégia foi apelar para força. Então, a partir da década de 60, a Prússia acabou desenvolvendo uma série de enfrentamentos militares, guerras, contra os seus inimigos mais pontuais para conseguir territórios. Vou mostrar no mapinha aqui para vocês. Tá meio borradinho, mas dá para usar. Ó, essa parte de cima eram aqui 2 ducados que pertenciam à Dinamarca, mas que tinham população majoritariamente alemã. A Prússia tomou da Dinamarca numa guerra em 1864. Nessa guerra dos 2 ducados, a Prússia acabou convidando uma inimiga tradicional para fazer uma parceria, a Áustria. Áustria e Prússia somaram forças, bateram os dinamarqueses e tomaram os 2 ducados. Mas, André, aí você acaba com a minha cabeça aqui, André. Como assim, professor? A Dinamarca e a Prússia... a Áustria e a Prússia juntas, elas não eram inimigas? Pois é, estratégia do Bismarck. A aliança com os austríacos serviu para estudar o exército austríaco. Por quê, André? Porque a próxima guerra que a Prússia vai vencer será justamente contra os austríacos. Essa guerra, galera, permitiu que a Prússia ocupasse os estados germânicos ao sul, que eram aqui influenciados pelos austríacos. Ou seja, na primeira guerra contra a Dinamarca, toma-se 2 ducados. A Áustria, que havia auxiliado na campanha militar esperando ganhar um dos ducados, sai depois derrotada, é traída pelos prussianos. Trairagem. E aí, então, aqui a parte sul, essa parte verde aqui dos estados germânicos é anexada pela Prússia. A última parte da Prússia anexada é essa vermelhinha, a famosa Alsácia e Lorena. Partes do território francês que o governo prussiano argumentava também ser de maioria de população alemã e que foi anexada em 1871. Então, territórios da Dinamarca, territórios aqui ao sul que pertenciam à Áustria e a anexação de Alsácia e Lorena que pertencia à França. Mediante essas guerras, a unificação do território alemão aconteceu, né? E aí a gente pode falar de um Estado unificado a partir de 1871, tá bom? A partir da guerra, a partir da estratégia militarista, beleza? Aqui com a Itália, né, o processo não é lá muito diferente, né? Nós temos aqui bastante semelhanças com o processo da Alemanha. Temos uma burguesia interessada também na unificação dos estados italianos, justamente por conta de criação de novos mercados. Há uma identidade italiana também já bastante antiga, né? Uma identidade formada desde os tempos medievais, né? Uma língua, uma cultura gastronômica, um passado histórico. Mas mesmo assim a Itália ainda não era uma nação unificada. Vários pequenos estados compunham ali a Península Itálica, né? O maior desses estados era o estado de Piemonte e Sardenha, tá? Piemonte e Sardenha era um estado... tá, o Celião colocou aqui uma mensagem importante para vocês no chat, hein? Beleza?
Dá uma olhadinha aqui no chat, galera. Ó, o Celião tá falando sobre links, tá? Para as próximas aulas. Ele mandou no grupo para vocês, tá, terceirão? Aí vocês peguem lá no grupo de vocês para as próximas aulas. Valeu? Só olhar lá no grupo que o Celião já pôs lá para vocês, tá? Bom, quando a gente fala então de unificação da Itália, são processos muito semelhantes àqueles que ocorreram na Alemanha, né? O movimento de nacionalismo na Itália é um movimento de característica mais romântica, né? mais próximo do romantismo literário, é conhecido como Risorgimento, ou seja, a onda nacionalista em prol da unificação, tá? Agora, é curioso que é o mesmo inimigo que a gente encontra lá na unificação alemã, né? É a Áustria também, é o Império Austro-Húngaro que dá ali o contrapeso para a unificação da Itália, né? Que é o grande inimigo a ser batido. O Reino de Piemonte tentou tomar alguns estados italianos do Império Austro-Húngaro em 1848, mas acabou derrotado. Em 1848, veja, novamente o ano aparecendo aí, né? Mostrando para a gente a importância desse ano de 1848, nós tivemos uma série de movimentos liberais e nacionalistas acontecendo ali na região de Piemonte em prol da unificação. O Estado piemontês tentou enfrentar a Áustria em uma guerra para unificar todos os estados italianos e acabou derrotado. Então, houve também a necessidade de mudar a estratégia em relação à unificação, né? Então, vamos ter uma modernização de Piemonte e Sardenha, super importante, porque nós vamos ter investimentos no Exército, vamos ter investimentos principalmente na área mais técnica, né? Como, por exemplo, armamento melhor e tudo mais. Há também uma economia mais pulsante a partir da década de 1850, o que ajuda bastante Piemonte a desenvolver recursos, né, para poder investir num exército melhor e, quem sabe, tentar a unificação novamente. E faltava um grande aliado, né, também ali no quadro europeu, já que Piemonte era uma nação da segunda divisão. Então, quem sabe com o apoio de um dos poderosos, o apoio de uma das grandes nações do quadro europeu, Piemonte não teria mais sucesso, não é verdade? Foi essa, então, a estratégia tentada pelo Estado piemontês. A aliança com a França aparece nesse sentido, tá? Então, a França auxiliando Piemonte vai tentar mais uma vez enfrentar os austríacos e conseguir ali alguns territórios, anexar alguns estados italianos, né? Começa então o processo de anexação de territórios por parte de Piemonte, formando o que viria a ser a Itália, tá bom? Essas áreas ocupadas pelos exércitos piemonteses passaram por consultas, por plebiscitos. Talvez essa aqui seja uma grande diferença, né, do processo da Alemanha. Para legitimar a unificação de determinados territórios, Piemonte acabou fazendo plebiscitos, consultas populares à população que estava ali habitando as áreas unificadas. Vou dar um exemplo ali, Lombardia, por exemplo, né? A Lombardia era uma área que pertencia ao Império Austro-Húngaro, foi ocupada pelos piemonteses militarmente com o apoio da França, e para não ter dúvidas de que a unificação era uma demanda, era uma vontade, então houve ali um plebiscito, né, na Lombardia, e o plebiscito deu a aprovação da unificação da área para o estado de Piemonte, né? Ou seja, além da ocupação militar, as populações que eram ali anexadas estavam concordando com aquele processo, né? Um outro traço importante da unificação da Itália tem até a ver alguma ligação aqui com a história brasileira, tá? Se liga nessa aqui, galera, ó. O sul da Itália era mais agrário, né? É uma região mais voltada para a produção agrícola e era dominado por grandes proprietários. O sul da Itália pertencia a um antigo reino chamado Reino de Nápoles, tá? Reino de Nápoles. Ali nós tivemos o desenvolvimento de um movimento camponês liderado por um nacionalista chamado Giuseppe Garibaldi. O movimento nacionalista ao sul da Itália era chamado de Camisas Vermelhas. Ok? Camisas Vermelhas. Por quê, professor?
Porque era uma tradição entre os camponeses italianos, principalmente na região de Nápoles, usar o vermelho, né? Era uma espécie de cor símbolo, né, do movimento camponês ali no sul da Itália, tá? Ah, André, saquei. Tem a ver com comunismo, professor? Não, não tem. O movimento dos camisas vermelhas na Itália não tem nenhuma conotação comunista, ok? É um movimento de camponeses que buscava conseguir terras. Então, esse movimento camponês, ele é interessante porque ele também é pró-unificação, é um movimento nacionalista. O movimento camponês no sul da Itália sonhava em uma Itália unificada, mais forte, para retomar os tempos românticos da Itália, né? A grande Itália do Renascimento, a grande Itália do Império Romano. Quem sabe a Itália não renasceria com essa força toda? Então, o movimento camponês acabou auxiliando na unificação da Itália também. Os camponeses tomaram toda a região sul do país e acabaram fazendo um acordo de cooperação com o Reino de Piemonte, unindo-se aos estados unificados no norte da Península Itálica. Norte, sul, todo mundo unificado, movimento camponês no sul, né? Um movimento mais de característica burguesa no norte da Itália, ok? Faltava o quê, professor? Faltava a anexação do centro da Itália. O centro da Península Itálica, galera, era dominado pela Igreja Católica, beleza? Em 1871, as tropas de Piemonte e o movimento camponês invadiram os territórios da Igreja e tomaram da Igreja Católica os territórios centrais da Península Itálica. É claro que isso deu um problema geopolítico imenso. A Igreja Católica protestou. O Papa disse que era prisioneiro do novo Estado italiano que estava surgindo, mas de nada adiantou, porque os aliados do Papa estavam envolvidos em outras guerras e não podia acudir, não podia ajudar o papado. Quem era o grande aliado da Igreja? A França. A França estava envolvida numa guerra contra a Prússia, a Guerra Franco-Prussiana, aquela em que a França perdeu Alsácia-Lorena, que eu citei ali agora há pouco. Então, a França não pôde socorrer o seu velho aliado, o Papa. E o Papa, então, as terras todas sendo conquistadas, tanto por Piemonte como pelo movimento camponês. Pronto, agora, tanto ao norte, sul e região central, a Península Itálica está toda ela conquistada, toda ela unificada, formando agora um Estado único, o Reino da Itália. Lembra que eu disse que tinha alguma ligação com a história do Brasil, isso aqui? Pois é. Deixa eu explicar qual é essa ligação agora. Quando eu disse a vocês que o movimento de unificação da Itália tinha alguma ligação com o Brasil, estava me referindo a esse movimento camponês. Os camponeses, os camisas vermelhas, foram traídos. Havia a promessa do reino da Itália, do rei Vítor Emanuel, tá? O rei lá de Piemonte. Havia a promessa de que quando a unificação fosse conclusa, quando o processo chegasse ao fim, o governo, o novo governo da Itália, promoveria a reforma agrária. Assim, os camponeses pegaram em armas empolgadíssimos. Caramba, então quer dizer que quando a unificação acontecer, vai ter uma reforma agrária e nós vamos ter terras? É, isso aí, camponês, vamos lá. Aconteceu? É claro que não. Estamos falando de camadas de elites, estamos falando de grandes proprietários de terra, estamos falando também da burguesia. Ao final das lutas de unificação, depois que a burguesia e os movimentos nacionalistas venceram, não houve reforma agrária. Então, grande parte dos camponeses italianos, decepcionados com a situação, miséria, falta de terras disponíveis, acabaram migrando, abandonando o país. A migração maior de italianos foi para os Estados Unidos da América. Ok, a maior parte dos italianos foi para lá. Agora, um número considerável de italianos veio para o Brasil. Isso por conta do problema de terras que passou a haver na Itália unificada. O movimento camponês foi traído pela burguesia italiana. E assim, um fluxo considerável de imigrantes veio para cá.
Onde esses imigrantes se encaixam, professor? Lá nos cafezais, das áreas novas do café, da segunda onda do café, principalmente São Paulo, interior paulista, interior do Paraná, sul do país, vai receber uma quantidade considerável de camponeses. Da mesma forma, a Alemanha, exatamente. Lá na Alemanha, o processo de unificação também provocou um desastre no que diz respeito à propriedade rural. Lá também nós tivemos a concentração de terras nas mãos dos grandes proprietários lá na Alemanha unificada. Isso provocou uma intensa migração, né, de alemães para a América. O Brasil também foi alvo, né, de uma imigração alemã considerável ali no final do século XIX. Tá? Então, são dois países que tiveram problemas políticos graves, né, que tiveram problemas políticos muito pontuais, né, nesses processos de unificação e que acabou incentivando uma migração considerável aqui para o território da América. É uma ligação, é uma ponte bacana para ser feita, né, entre a parte aqui da história geral com a parte da história do Brasil, para a gente entender de onde veio esse tanto de imigrante italiano. O que fez com que esses caras viessem para cá, né? Então, agora, com o processo de unificação da Itália explicado para vocês, vocês conseguem entender isso melhor. Valeu, turminha? Sim ou não? Sucesso? Dá uma olhada no texto, pessoal, por favor, não deixa de ler o texto, tá? A nossa tarefinha que vai valer nota vai ser desses textos do livro aí, tá? Então, fica atento, faz a leitura para que a gente possa trocar ideia, tirar dúvida e tudo mais, tá bom? Não deixa de fazer a leitura do texto para que vocês possam chegar aqui em aula e poder dialogar, poder interagir mais, tá bom? O texto do livro tá bacana para estudar, tudo que você precisa saber, tudo que é pontual, tudo que é importante tá lá. Faz essa leitura para mim, por favor. Tá bom, pessoal? Então, eu e meu mosquito de estimação aqui, desejamos a vocês um excelente sábado, tudo de bom, tá bom? Aproveita aí para dar uma descansadinha, para colocar matéria em dia, seja lá o que você precise fazer, que aconteça, que seja bem feito. Valeu? Bom sábado para todo mundo, grande abraço, até semana que vem, galerinha. Tchau, tchau, beijão.